Filipenses capítulo 3, versículo 4 ao versículo 11. Vamos ver se a gente consegue cobrir esses versos aqui, irmãos, da palavra de Deus. Este parágrafo aqui que nós estamos analisando, capítulo 3, a gente tem visto que Paulo está falando quanto ao perigo dos falsos mestres. Ele chamou aqueles impostores de cães. Eles estavam espalhando a sua asquerosidade, espalhando as suas enfermidades doutrinárias. Por isso que ele chamou de cães. Eram falsas verdades, né? Extraviadas da palavra de Deus. Ele também chamou esses homens de falsos obreiros, porque, na verdade, eles estavam prestando um desserviço à causa de Cristo. A mensagem deles não tinha Jesus como suficiente. Então, eles estavam prestando um desserviço por isso. Eles afirmavam que as práticas religiosas tinham a funcionalidade para se obter aceitação diante de Deus, salvação. Por isso que ele falou que esses falsos mestres eram os da falsa circuncisão. Cães, cães, maus obreiros e os da falsa circuncisão. Eles diziam que, como Jesus Cristo não era a mensagem central deles, aí eles diziam que algumas coisas teria que ser necessário para que as pessoas obtivessem verdadeira redenção. A obra de Jesus no Calvário não foi suficiente para eles. Era necessário algumas outras coisas, como a circuncisão também. Esses homens não tinham bom testemunho, porque se vangloriavam também. E carregavam sobre si aquela máxima: sou povo da lei, sou judeu, e por isso sou o povo que Deus concedeu a graça. Eu sou o povo da marca. Então Deus tem nos abençoado por causa disso. Você precisa seguir a Jesus, mas fazer outras coisas. Então o apóstolo lembrou que toda a igreja de Jesus que estava reunida e que pela ação do Espírito Santo já teve aquela operação de transformação interior. O seu coração foi transformado, foi tirado o coração de carne. Então temos coração foi tirado o coração de pedra e nos foi dado o coração de carne. Então temos nova vida em Jesus. Assim, nossas reflexões estão de que Jesus Cristo é suficiente para nós. Ele é a nossa alegria. E, portanto, ele vai começar a falar agora das características que nós obtemos por ter ganhado a Cristo. Então temos algumas características que nós vemos aqui Paulo discorrendo, porque nós ganhamos a Cristo. Então, esses falsos mestres não podiam transmitir isso para os seus irmãos. Os seus irmãos, eu digo os judeus, né? Seus próprios irmãos de sangue, de nacionalidade. Eles não podiam dizer isso porque eles não tinham ganhado a Cristo, não tinham essa verdade neles. Vamos lá. Paulo começa dizendo aqui no verso 4, assim: bem que eu poderia confiar também na carne. Aí ele vai começar primeiro um argumento que assim, irmãos, eu tenho chamado aqui que é um argumento, deixa eu ver como foi que eu chamei aqui. Paulo vai usar um argumento meio que... É retórico o argumento, mas é como que se ele estivesse, através do que ele vai começar a construir aqui, a confrontar essa ideia, essa louca ideia desses falsos líderes, de que era necessário ser um judeu e ter algumas evidências por ser da nação de Israel, e isso lhe garantiria algum benefício. Eles depositavam confiança nisso. Então ele vai dizer assim: bem que eu poderia confiar também na carne. O que é isso, confiar também na carne aqui para nós? Por que Paulo está falando isso? Será que eu poderia confiar pelo fato de ser um judeu também? Ele vai ser irônico, a palavra que me veio à mente. Ele vai usar como ironia, mostrando a ironia desses homens. Então, quando ele diz assim: bem que eu poderia confiar também na carne.
Uma vez que eu sou judeu. Os falsos mestres espalhavam isso. Nós somos judeus, temos esse artifício, então nós nos asseguramos nisso e arrogamos ser superiores a outras pessoas. O povo eleito, da nação escolhida. Então eles diziam isso. Aí Paulo está dizendo, olha, então se é esse argumento aí, ironicamente, eu também sou judeu. Esses cães e obreiros maus e os da falsa circuncisão diziam assim, eu sou judeu e eu sou o povo da circuncisão, então vocês que me ouvem devem nos dar respeito por isso. Isso é muito irônico, porque Paulo vai usar esse próprio argumento dele para poder destruir, ou deles, para poder destruir esse pensamento inadequado. E ele partiu falando assim, na sequência. E na sequência, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Agora veja comigo, antes de a gente construir isso aqui, deixa eu mostrar para vocês aqui Gálatas capítulo 1, versículo 14. Abre em Gálatas capítulo 1, versículo 14. Esse texto aqui, irmãos, Paulo está falando aqui no seu tempo em que ele era um fariseu, como é que ele era reconhecido entre as pessoas ali da sua época. Ele dizia assim, na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Eu falei para os irmãos no domingo, pregando de noite, que essa questão de zelo, não lembro se foi de noite ou pela manhã, que essa questão de zelo aqui para um fariseu era algo de extremo valor, era como se fosse uma virtude que eles tinham. Então Paulo estava dizendo, olha, se é para dizer que é judeu, na minha nação eu me vangloriava, eu me avantajava a muitos. Esses homens davam essa carteirada, sabe? Eu sou judeu, essa era a carteirada que eles davam. De carteirada por carteirada, de Paulo era maior. Então pesava mais. Paulo tinha mais conhecimento, tinha mais zelo, tinha mais tradição do que esses homens. Mas era irônico porque tudo isso que ele tinha, na verdade, não valia nada. E ele vai dizer isso aqui para a gente. Lendo novamente o texto de Filipenses. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Aí ele vai dizer, circuncidado o 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Ele está dizendo, eu sou verdadeiro judeu, sou um judeu de pedigree. Essa expressão aqui, hebreus de hebreus, significa o quê? Que ele não era filho apenas de um pai ou de uma mãe, judeu ou judia. Ele era judeu, ele era hebreu de hebreus, filho de pai e mãe de judeus. Então ele era um autêntico judeu na sua cultura, por causa disso. Ele nasceu. Onde foi que Paulo nasceu? Paulo nasceu na Cilícia, cresceu na cidade de Tarso, ou seja, muito distante de Jerusalém. Ele não nasceu na própria terra de Jerusalém, ele nasceu fora de Jerusalém, mas os seus pais manteram toda a tradição que um judeu autêntico que nasce na sua terra deveria ter. Paulo conservou a sua língua, a língua do seu povo. Paulo conservou o conhecimento religioso do seu povo, conservou a doutrina do seu povo, as tradições do seu povo. Então ele era realmente hebreu de hebreus. A expressão também aqui que ele falou da linhagem de Israel e da tribo de Benjamim, falou, né, circuncidado o 8º dia, da linhagem de Israel e da tribo de Benjamim. Isso aqui mostrava que ele era realmente um judeu, assim, da gema, podemos dizer assim, né? A gente fala assim, carioca da gema, baiano da gema, sei lá. Porque um judeu que era da tribo de Benjamim era um dos que mais se arrogava realmente em ser um patriota da sua própria nação. Porque os da tribo de Benjamim eram aqueles que diziam que não se contaminavam com ninguém. Eles casavam com o povo da sua própria tribo. Eles, da tribo de Benjamim, que descendeu a linhagem de Davi, eles se arrogavam nisso. Eles tinham aquele orgulho de dizer, não, eu sou da tribo de Benjamim, de onde veio
o rei mais aclamado do povo de Israel, de onde vem o Messias, né, por causa das profecias. Então ele diz, eu sou dessa tribo, a melhor tribo dentre todas. Paulo era dessa tribo, então ele era realmente um judeu que, comparado aos falsos mestres, deveria se orgulhar muito, muito mais do que o que ele se orgulhava. E quando ele falou aí também circuncidado o 8º dia, é aquela questão, embora os seus pais não estivessem ali na cidade, eles mantiveram a tradição e ele foi circuncidado ao 8º dia, como toda criança judia, assim, era circuncidado ao 8º dia de nascido. Ao 8º dia de nascido. Então ele não era um prosélito, né? Ele era um judeu mesmo, um judeu verdadeiro. E quanto à lei, verso 5, ele vai dizer, finalzinho, né? Finalzinho, verso 5, isso. Quanto à lei, fariseu. O farisaísmo, vocês já sabem. Quanto ao conhecimento da lei, ele dominava, porque os fariseus, eles dominavam muito. E também entre os fariseus tinham aqueles que eram chamados de escribas, que eram aqueles que se tornaram habilidosos em interpretar a lei. Então Paulo, além de tudo isso que ele já veio dizendo, quanto à lei, ele era um conhecedor da lei, um fariseu como um escriba. Ele dominava, né, esses aspectos do seu povo, as tradições religiosas, e dentro do judaísmo, desse tempo aqui em que Paulo vivia, ele não somente dominava a Torá, que era o livro, que é o livro dos hebreus no Velho Testamento, né, essa Torá, mas também ele tinha o conhecimento de toda a tradição do seu povo. Aquelas tradições que ao longo do tempo veio se tornando, ou foi colocado entre os fariseus como o mesmo pé de igualdade ao livro, à Torá. Então eles tinham as tradições como lavar as mãos e outras coisas mais, mesmo nível de igualdade da Torá, a Bíblia do hebreu do tempo de Paulo aqui. Paulo se tornou um homem que tinha a lei e as obras como instrumento de salvação, como qualquer outros tinham também. Isso era ironia, aqui ele está falando isso, porque como aqueles falsos judeus, aqueles falsos mestres, frequentantes aí dessa seita dos fariseus, tinham esse argumento também, Paulo chegou em um momento da vida que, depois de todo esse conhecimento, ter sido formado aos pés de um dos maiores conhecedores da lei do seu tempo, Gamaliel, ele diz isso, lá em Atos, ele chegou um momento da vida dele que ele considerou isso tudo como nada. Veja comigo aí Atos 22, versículo 3. Atos 22, versículo 3, Paulo diz assim, olha, eu sou judeu. Ele está dando aqui testemunho, né, diante das autoridades que estavam querendo condená-los. Depois daí ele pediu clemência ali a Roma e foi levado para ser julgado lá em Roma. Ele pediu clemência ao imperador e aí ele foi para Roma. Logo depois daí ele vai para Roma, né? Aí ele vai dizer assim, eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, tá vendo o nascimento dele? Tarso da Cilícia, mas fui criado nessa cidade, instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos pais, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós sois no dia de hoje. Ele está falando diretamente para os líderes religiosos ali. Então, ele era um judeu, ele era um fariseu, ele era um zeloso da lei, mas tudo isso, como ironia, ele vai considerar como nada. Veja o verso 6 de Filipenses. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Ele achava assim, que aquele zelo dele, que o fazia perseguir a igreja. E qual era essa questão da virtude do zelo? Era como se ele estivesse dizendo assim, eu tentava me satisfazer guardando a lei, e ao guardar a lei e as minhas tradições do meu povo, nesse afã, o que eu fiz? Eu persegui a igreja de Jesus. Eu, na minha ansiedade de mostrar o meu zelo, porque o zelo, como eu disse para você, o fariseu era uma virtude, né? Era como um dom. Esse zelo meu legalista
me fundamentando na justiça que decorre da lei, eu buscava de tal maneira destruir todo aquele que viesse questionar a lei e qualquer um que questionasse a minha justiça, o meu zelo que eu demonstrava em guardar os preceitos que eu cultivei, aprendi e herdei de meus pais. Era mais ou menos essa ideia aqui que ele queria dizer. Eu julgava que todo aquele que blasfemava contra a lei era inimigo de Deus, porque ele tinha a lei como o ponto de salvação, né? Então Paulo disse que ironicamente, se ele colocasse essas coisas na balança, ele vai chegar à conclusão de que todo esse zelo, toda essa autoridade que ele tinha diante de todos por guardar a lei, ele considerou como nada. Isso é irônico. É irônico porque, para nós, irmãos, devemos prestar muita atenção, porque muitas vezes a fé que temos, se ela apenas for de fachada, porque um homem desse, que tinha tanto conhecimento, que tinha tanto zelo, que tinha tantas coisas assim, mas era somente uma coisa estereótipa, seu coração ainda não era de Deus verdadeiramente, ele era impiedoso por dentro, no seu zelo ele matava as pessoas. Deus não queria isso. E nós precisamos ter cuidado para que nosso zelo também não seja como um zelo semelhante a Paulo, como que se a gente tivesse um amor apenas de fachada, como se a gente tivesse o perdão apenas de fachada, como se ler a Bíblia para a gente fosse apenas uma fachada, né? Uma fachada, mas não uma prática de vida verdadeira. É irônico porque às vezes a gente quer dar essas carteiradas também, como esses homens faziam. A gente quer dizer que é de certa igreja, que é crente de tantos anos, mas a piedade ainda não faz parte do coração de verdade. Nossas vidas não foram transformadas como deveria estar transformada. Então a gente vive uma vida piedosa de aparência e parece que está tudo muito bem. E aí a gente fica frio, a gente se sente frio, a gente é quente por fora, mas frio por dentro. Então é um zelo de amar apenas por aparência, é um perdoar apenas por aparência. Quando as coisas são realmente mexidas, a gente se sente logo machucado. Quando o nosso calo é pisado, a gente sente a gente tem aquela sensação de destruição que Paulo tinha muitas vezes, e ele ia contra a igreja com esse sentimento destrutivo. Então precisamos ter cuidado para que o nosso coração não tenha esse falso zelo que esses falsos mestres tinham, que Paulo tinha, esse falso zelo, mas que Deus possa nos livrar, nos conduzir para longe disso, nosso coração se apegar cada vez mais a Jesus, e ser cristão para a gente não seja apenas algo de fachada, algo que aparenta apenas. Assim, vamos pedir a Deus que nos dê um coração, irmãos, e pedir a Ele que realmente a mudança não seja apenas por fora, mas por dentro a cada dia. E aí ele vai passar a falar no versículo 7 para os seus irmãos. Depois que ele falou da ironia, se for ser judeu e dar essas carteiradas como eles deram, depois que ele falou trouxe essa ironia toda, agora ele vai mostrar essa perspectiva de mudança, porque ele se apegou a Deus, ele conheceu a Cristo, ele ganhou a Cristo, ele considerou tudo como sem valor. Veja o verso 7. O que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Está vendo? Então todo esse zelo que ele tinha, tudo isso, você filho de judeus, puro sangue, daquela tribo, a tribo que se arrogava melhor, ser circuncidado ao 8º dia, ter autoridade, ter aprendido tanto, tudo isso para mim eu considerei como nada. Eu perdi tudo isso quando eu ganhei a Cristo. Obrigado, meu filho. O que significa que perda para nós aqui? Quando Paulo olhou para todas essas coisas que ele se arrogava e se avantajava, como a gente viu no texto, aqui na passagem lida, essa expressão perda aqui significa para nós, era o que Paulo estava comunicando, dano e prejuízo. O que na verdade parecia ser algo que ele se avantajava, era o que lhe trazia era dano e prejuízo. Porque tudo aquele zelo não levava a nada, não garantiria a salvação para ele. Viver uma vida de fachada vai, no final de tudo, ser o quê?
perda, né? Ser vida de prejuízo e de dano. Todo aquele zelo, no final, foi um engano. Todo aquele preciosismo que ele tinha, na verdade, não fazia sentido e valor nenhum. Isso só lhe prejudicava. Veja o que ele vai dizer no verso 8. Sim, deveras considero tudo como perda, ou seja, como dano e prejuízo. Considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Então, Paulo estava dizendo aqui, tudo fora de Cristo é prejuízo, tudo fora de Cristo é danoso. Todas essas coisas em que esses homens estão fundamentados traz dano e prejuízo à alma, na verdade. Porque somente Jesus é sublime. Quando ele encontrou Jesus, aí tudo na sua vida fez sentido. Tudo que ele achava que era de valor, de grandeza, ele considerou como nada. O termo aqui, conhecimento de Cristo, significa quando eu me fiz íntimo de Jesus. Ele perseguia os discípulos de Jesus e depois que ele conheceu a Jesus, a sua vida fez sentido, tudo fez sentido e agora ele passou a ser íntimo de Jesus, conhecimento de Cristo. Todo aquele zelo praticado somente fazia com que Paulo se afastasse cada vez mais de Jesus, cada vez mais daquele que é sublime. Mas quando Jesus se revelou para Paulo, quando ele se apresentou para Paulo e Paulo o conheceu, aí agora ele viveu a intimidade com Cristo e tudo na sua vida passou a fazer sentido. Então, quando a gente está aqui na igreja, irmãos, e não conhece Jesus verdadeiramente, tudo não faz sentido não, viu? Não faz sentido nada. Para Paulo, as coisas passaram a fazer sentido depois que ele ganhou a Cristo. O que fez sentido para Paulo? Toda a religião do seu povo passou a fazer sentido. Né? Paulo não passou a lutar contra a lei. Né? Ele passou a pregar a lei que apontava a Jesus Cristo. E os falsos líderes pensavam que ele pregava contra a lei. Não era isso. Ele não dizia que a lei não prestava. A lei tinha a sua função. Ele agora pôde entender o que a lei representa de fato. Ou para onde a lei apontava. Então, a fé do seu povo fez sentido. Tudo que ele aprendeu fez sentido. Tudo que ele cria como suficiente para a salvação, ele deu lugar a Jesus Cristo como a suficiência para a sua vida. Tudo passou a fazer sentido para ele. Porque simplesmente ele ganhou a Jesus. Então a maioria dos homens que estão me ouvindo aqui nessa noite, talvez você esteja em crise do que faça sentido na sua vida. Né? Se o que você faz sentido, se o que você pensa faz sentido, do que você quer para o futuro faz sentido. Realmente Jesus Cristo, quando está em nossa vida, no nosso coração, tudo faz sentido. A gente aprende a desistir de algumas coisas, a gente aprende e tem coragem de fazer outras coisas, porque quando ganhamos a Cristo, tudo passa a fazer sentido para nós. Somente Cristo pode fazer tudo na vida de um homem fazer sentido. E nós deixamos tudo em segundo plano quando nós conhecemos aquele que é sublime, porque Jesus é a verdadeira riqueza. Quando conhecemos, tudo passa a ser sentido por causa dele, fazer valor por causa dele. Paulo deixou de ser escravo de uma tradição, passou a deixar de ser escravo de uma lei e passou a ser servo escravo de Jesus Cristo. Quando ele disse aqui no verso 8, Cristo, meu Senhor, ele estava afirmando isso, que Jesus Cristo agora é aquele que governa a sua vida, é que lhe dá as ordens e ele vai seguir as suas ordens com toda a sujeição. Em Jesus Cristo ele encontrou o verdadeiro sentido e tudo mais fora de Cristo não tem mais valor, não tem valor algum. Tudo passou a ser, como ele bem disse aqui, como refúgio, como lixo, como coisa desprezível. Então, comparado à beleza de Cristo, sublimidade de Jesus
E tudo que ele havia ganhado antes ou conquistado antes perde o valor, nada mais importa. O que importa é ser de Cristo e ser sustentado nele. Agora ele vai passar a falar de algumas coisas que ele ganhou, tá bom? Primeiro, veja aí no verso 9. A consciência de estarmos unidos a Jesus. É o que ele ganhou e é o que nós ganhamos também. Ele fala no verso 9. E ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei. Então, ser achado nele aqui significa estar unido a Jesus. Eu conheci a Jesus, eu ganhei a Cristo, me relaciono com ele e eu estou nele. Isso aqui fala da nossa união com Cristo. Então, ganhamos a Cristo, estamos unidos a ele e nada mais faz sentido fora dele, porque nós estamos unidos a Jesus. Então, a primeira consciência por alguém ganhar a Cristo é saber que agora está unido a ele. Nós estamos unidos a Jesus Cristo. Então, irmãos, não foi a exigência da lei que unia Paulo a Jesus, não era as práticas de boas obras que unia Paulo a Jesus. O que uniu Paulo a Jesus foi o que Jesus Cristo fez, o que Cristo fez a ele. Veja o final do verso 19. Senão a que é mediante a fé em Cristo Jesus, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Então, o que unia Jesus a Paulo, Paulo a Jesus, não era justiça própria, como ele disse, mas essa justiça aqui, que é mediante a fé de Jesus Cristo, né, de Cristo Jesus, que procede de Deus, baseada na fé e não nas obras. O resumo que Paulo está dizendo aqui é: estou unido a Cristo, seus méritos estão em mim, e agora eu tenho todo sentido na minha vida, e tudo faz sentido para mim a partir da cruz, que me uniu a Jesus Cristo. Outra coisa que ele viu, que ele recebeu ao ganhar a Cristo, a segunda foi a alegria de estar em Jesus. Então, verso 10. Para o conhecer. Então, aqui é a alegria de estar em Cristo, para o conhecer. O objetivo aqui, que Paulo quer comunicar para os seus irmãos, é que nós que estamos unidos a Jesus devemos continuar desfrutando da sua companhia. Isso vai trazer alegria para nós. Contínua alegria, contínuo relacionamento. É conhecer, desfrutar intimamente de Jesus. Então, você que é de Jesus, que está unindo a Jesus, tem que conhecê-lo. Você tem que conhecê-lo cada dia mais, se aprofundar cada dia mais no seu amor, conhecer cada dia mais a sua grandeza. Precisamos saber mais de Jesus, irmãos. Jesus não pode ser apenas aquela figura que morreu na cruz. Somente isso, não. Tem muita coisa para a gente aprender de Jesus. E isso é suficiente para a salvação, é verdade. Mas a gente pode conhecer muito mais as coisas de Jesus. Paulo diz que nele reside toda a riqueza, toda a sabedoria. Então a gente precisa mergulhar mais em Jesus e aprender dele. Ganhou a Cristo, precisa mergulhar mais na comunhão com Cristo. Terceira coisa que ele ganhou e que ele deseja que os irmãos ganhem também é esse aqui. E o poder da sua ressurreição. Então, para conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição. O que significa isso aqui? Saber mais de Cristo, a dinâmica da sua morte, da sua ressurreição, a respeito do poder de Deus que agiu em Cristo, o Pai que o ressuscitou dentre os mortos, o Espírito Santo que o ressuscitou dentre os mortos, ele que ressuscitou a si mesmo entre os mortos. Tudo isso a Bíblia fala. A gente precisa aprender um pouco mais sobre isso e conhecer mais daquele que diz que é a ressurreição e a vida, que aquele que crê nele, ainda que esteja morto, viverá. O poder da ressurreição, saber aquele que nos consola no meio das tormentas e quando atravessamos por situações difíceis, inclusive situações de morte. Aprender mais sobre aquele que tem um poder sobre todas as coisas visíveis e invisíveis e descansar no seu poder. Esse ponto aqui também de o poder da sua ressurreição lembra muito o que está escrito em Romanos 4:25, que estudamos sobre a justificação. Porque com a morte de Jesus, a sua ressurreição, nós ganhamos a justiça de Deus e a declaração de inocência, né?
Agora, outro motivo que a gente vê aqui, a comunhão dos seus sofrimentos. Então, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos. Quem ganhou a Cristo tem que entender também que vai participar dos seus sofrimentos. Então, o verdadeiro cristão também sofre pela causa de Jesus. Veio a Jesus, ganhou a Jesus Cristo, é salvo. Não pense que vai viver somente de alegria, né? Vai ter momentos também de dificuldades, mas em todo tempo estejamos certos de que o Senhor nos socorrerá no meio das nossas aflições. Ganhamos a Cristo, ganhamos também a graça de participarmos dos seus sofrimentos. Jesus vai socorrer todos aqueles que são seus de suas dores. Por quê? Hebreus 2,18. Coloca aí, por favor. Hebreus 2,18. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Então, se nós fomos tentados, nós padecermos, o Senhor Jesus é poderoso para nos dar o socorro e nos livrar da tentação. 1 Pedro 2, 21 a 25, o apóstolo Pedro nos lembra assim, ó: por isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos o exemplo, para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julgava retamente, carregando ele mesmo no seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que, mortos para os pecados, vivêssemos para a justiça e por suas chagas fôssemos sarados. Porque estáveis desgarrados como ovelhas, mas agora, porém, vos convertestes ao bispo e pastor de vossas almas. Então, Jesus nos deixou exemplo, ele guardará nossas vidas, nós devemos seguir os seus passos, e assim como ele não ultrajava, nós não devemos também ultrajar, como ele não maldizia, nós também não vamos maldizer, enquanto nós estivermos padecendo alguma dificuldade, porque se ganhamos a Cristo, também temos que estar preparados para sofrer também. Tem mais uma coisa aqui que ele fala que ao ganhar a Cristo, nós também possuímos. No final é do verso. Conformando-me com ele na sua morte. Então, ele aprendeu a conformar-se com Jesus na sua morte. A ideia aqui é de alguém que continuamente passou a seguir o exemplo do outro. Então, se ele viu Jesus Cristo, ele entendeu que Jesus Cristo foi fiel até a morte, ele também passou a conformar seu coração e a guardar o seu coração para que, se nos sofrimentos for necessário ele ter de passar pela morte, ele estava disponível para isso, seguir os passos de Jesus e até mesmo enfrentar a morte. Aqui é todo cristão, alegremente, ele deve seguir o exemplo de Jesus, como Paulo estava seguindo, alegremente, colocar a sua vida em disposição, mesmo no mesmo exemplo de Cristo, mesmo em face da morte. Copiar os passos de Jesus até aí. Mesmo que a decisão em seguir os passos de Jesus venha custar a nossa própria vida. Ele deve estar disposto, esse cristão, à medida enquanto vive pensando que a sua vida é valiosa enquanto ele agrada a Deus. Se for necessário entregar a sua vida por essa causa, a causa do Evangelho, ele vai entregar. Aí veja no final do versículo 11 o que ele vai falar. Para de algum modo, se ele está pensando aqui, irmãos, em seguir Jesus e o exemplo de Jesus, mesmo até que ele morra, aí ele fala assim, para que de algum modo, o que é isso para que de algum modo? Eu não me importo qual seja a forma, é o que ele está dizendo, né? Para de algum modo, seja como for, a maneira que eu tenha de enfrentar as dificuldades ou até mesmo a morte, como eu venha a morrer. A história mostra que Paulo seguiu a Jesus até morrer, não foi? Ele morreu ali no ano 67 da era cristã. Então, ele não se importava como isso ia acontecer.
se de uma maneira ou outra, o que ele queria era seguir a Jesus, e ele fez isso até a morte. Ele foi decapitado, né? A morte dele foi por decapitação, mas ele não se importava como seria isso, para que de algum modo eu quê? Como eu vou morrer eu não sei, o que me importa é agradar a Deus enquanto eu viver. E assim a gente tem que fazer, irmãos, agradar a Deus enquanto nós vivermos, e ter alegria de caminharmos fielmente diante do Senhor, considerando que a nossa vida tem valor em suas mãos. E se tombarmos e morrermos perseguidos pela causa de Jesus, Ele nos encontrará, Ele nos acolherá para si mesmo. Então, irmãos, Paulo encerrou esses conselhos aqui, falando que se de algum modo, ou se ele morrer de alguma forma, ele alcançaria a ressurreição dentre os mortos, que é outra coisa que esperamos alcançar e de fato ganhamos, já pela fé, essa expectativa de que um dia, se morrermos ou quando morrermos, alcançaremos a vida eterna, o Jesus nos trará de volta para que a gente possa estar com ele para sempre. Paulo tinha isso no coração enquanto ele servia a Deus. Essas verdades aqui que a gente viu, ou essas coisas que ele havia ganhado, nenhum dos falsos mestres que estavam ali circundando a igreja e ensinando falsas doutrinas tinha como um parâmetro para a sua vida. Conhecer a Cristo, unir-se a Ele, estar com Ele, amá-lo até o fim da vida, é o dever de todo cristão que ganhou a Cristo, que foi salvo por Ele, que aguarda a sua eterna redenção e que muitos, ao ouvirem as verdades do Evangelho, possam participar dessas maravilhosas virtudes e possam desfrutar dessas promessas eternas e fiéis. E só pode alcançar aquele que crê no Evangelho de Jesus. Amém? Vamos orar, irmãos. Senhor, nessa noite nós queremos agradecer a Ti por termos ganhado ao Senhor. Outrora no pecado estávamos e agora, Senhor, Tua graça habita no nosso coração. Nós temos nova vida em Jesus. A nossa vida passou a fazer sentido depois que conhecemos Jesus. E tudo que considerávamos como importante, tudo que achávamos que nos fazia avantajar, nós consideramos tudo como lixo, como Paulo assim disse. E havia muitas coisas em Paulo, na sua cultura, diante dos falsos líderes, que era de grande valia. Mas depois que ele ganhou a Cristo, tudo isso não fazia mais sentido. Nos ajude, Senhor, essa dinâmica da nossa vida. Uma vez que deixamos tudo para trás, abandonamos todas as coisas para ganhar a Jesus, para ganhar a Tua graça, para do Senhor esperarmos as Tuas santas promessas. Ajuda-nos a viver, Senhor, dia após dia, sem nos importarmos, Senhor, com o que nos vem acontecer a partir de quando nós prosseguimos sendo fiéis ao Senhor. Nos sustente, nos alegre, nos ajude, Senhor, a ter a fé que Paulo teve, de permanecer firme e até o final seguindo os passos de Jesus e até mesmo enfrentando a morte se preciso for. Ajuda cada um de nós a termos esta alegria e disposição. E faz, Senhor, com que outros possam também ser participantes dessas verdades ao passo que têm contato com o Evangelho. Pedimos ao Senhor que lhes mude o coração, lhes transforme suas realidades. Salva ao Senhor. Salva aqueles que estão em nossa casa, que pertencem à nossa família, que são íntimos de nós, que eles possam ser íntimos de Jesus, como Paulo foi, como nós fomos feitos, próximos de Jesus e unidos a Jesus Cristo. Esse bem também que nós desfrutamos possa ser desfrutado por outros também que nos cercam, ao passo, meu Deus, que nós vamos comunicando a verdade para eles. Ajuda-nos, Senhor, a isso
e salva, Senhor, aqueles que estão ouvindo a mensagem que nós proclamamos e o testemunho que nós estamos dando. No nome de Jesus, também pedimos, Senhor, que nos dê, nesse final de semana, um bom estudo com os casais. Oramos também, Senhor, no momento de lazer que teremos juntos aqui na igreja, no sábado, que o Senhor possa nos dar um tempo de comunhão. Abençoe-nos amanhã, no que nós iremos realizar, em tudo que nós estamos fazendo. Pedimos, Senhor, a Tua direção. Que em todo tempo nós possamos lembrar de tudo que nos apegamos ao Senhor e assim, Senhor, não ter uma vida cristã apenas de aparência. Abençoe meus irmãos amanhã no testemunho que eles vão dar de Cristo, no seu trabalho, na sua família, em sua casa. Oramos também, Senhor, pelos desafios que eles têm, as tomadas de decisões, que o Senhor Jesus ilumine o coração, lhes dê força e fé. Continue abençoando, Senhor, os meus irmãos que estão atravessando dificuldades, ou com enfermidades, ou que estão, Senhor, passando por momentos de tristeza também na alma, momentos de depressão. Pedimos ao Senhor que alcance todas essas pessoas, todos esses nossos irmãos queridos. Abençoe também aqueles que estão em recuperação de cirurgia, aqueles que estão no processo aguardando. Pedimos ao Senhor que dirija seus passos, que conduza todas as coisas para todas as liberações que precisam. Oramos, meu Deus, por tantos irmãos também que, de alguma maneira, Senhor, estão lidando e tratando, Senhor, com pessoas que estão tendo crises emocionais terríveis e que estão tendo surtos também. Pedimos ao Senhor, meu Pai, que os ajude a ter paciência, os ajude a ter condição de tratar. Pedimos, Senhor, no nome de Jesus Cristo, que lhes dê alívio, que lhes dê paciência. No nome de Jesus Cristo nós oramos.